pessoal, eu sou a Nathalie, sejam bem-vindos ao Fanatic e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre uma coisa que eu amo demais, que é Percy Jackson. Hoje eu vou fazer então um geralzão sobre a história, sem spoilers, por que os livros são tão legais, por que você deveria ler eles caso você não conheça ainda. E se você já é fã, fica aqui porque eu também vou falar o que a gente já tem de informação sobre a nova adaptação no Disney Plus, o que a gente já sabe sobre a produção, sobre o elenco. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos, deixa um like se você curtir e compartilha com seus amigos que também gostam de Percy Jackson. Eu tô muito feliz porque eu tenho 4 sagas literárias favoritas, 2 delas já tiveram as suas adaptações que foram bem sucedidas, né, Harry Potter e Jogos Vorazes, e as outras 2 elas foram muito injustiçadas porque elas tiveram adaptações que não foram bem sucedidas, né. Uma delas é Percy Jackson e a outra é a Academia de Vampiros, que também tem vídeo aqui no canal, então se você não sabe, a Academia de Vampiros também vai ganhar uma nova chance de adaptação, então tem um vídeo aqui falando também sobre os livros sem spoiler e também sobre a série, vou deixar o link aqui na descrição. E Percy Jackson também vai ganhar uma nova chance, o que me deixa muito feliz, porque esses livros são muito especiais, então eu vou falar um pouquinho sobre eles. Percy Jackson e os Olimpianos é uma série de 5 livros, escrito pelo Rick Riordan, começaram a ser publicados lá em 2005 e chegaram aqui no Brasil em 2008. Na história a gente vai acompanhar um garoto chamado Percy Jackson, que tem 12 anos, e depois dele ter sido atacado na escola por uma criatura fantástica, ele acaba descobrindo que ele é um meio-sangue, que ele é um semideus. Então todas aquelas histórias de mitologia grega, os deuses, os mitos, tudo aquilo existe de verdade. Então a partir daí o Percy vai embarcar numa clássica jornada do herói, em que ele vai ter que passar pelo processo de amadurecimento enquanto parte nessas missões, tenta proteger os seus amigos e tudo mais. O primeiro livro, O Ladrão de Raios, vai focar principalmente em apresentar, né, o Percy e os personagens ali em volta dele, né, como os seus amigos, a Annabeth, que é uma filha de Atena, e o Grover, que é um sátiro, e o acampamento meio-sangue, né, que é esse lugar que é um refúgio para os semideuses, né, onde eles podem se proteger, onde eles podem treinar. Então o primeiro livro ele é bem introdutório, mas já tem uma missão, né, porque o Percy ele é acusado de ter roubado o raio mestre de Zeus. E aí cada livro vai ter uma missão bem específica, mas todos os 5 livros eles têm um norte, né, que é esse arco da história do Percy. A primeira coisa que me chamou a atenção em Percy Jackson foi, é claro, a questão da mitologia grega, que foi um assunto que sempre me interessou, mas foi através dos livros de Percy Jackson que eu realmente me apaixonei, que eu conheci vários dos mitos, né, e depois fui buscar me aprofundar até na minha faculdade, quando eu me formei, o meu TCC tinha elementos dos mitos gregos, então é uma mitologia que eu gosto muito. E a escrita do Rick ajuda muito a gente conhecer mais sobre essas histórias e realmente aprender, porque são colocadas de uma forma muito simples, muito real pra gente, muito palpável, né, porque tudo isso é colocado no mundo real, né, todos esses mitos, esses deuses, e também é explicado de uma forma muito didática. E isso vem, é claro, do passado do Rick, porque ele já foi professor, então ele tem uma didática, mas também vem muito de como a história de Percy Jackson surgiu. Ele começou a escrever histórias sobre mitologia grega pro seu filho, o Haley, quando ele foi diagnosticado com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e dislexia. Então, para ajudar no aprendizado dele, né, na matéria ali sobre mitologia grega, ele começou a escrever essas histórias, criou o personagem do Percy, tudo para ajudar o filho. Então, obviamente, né, que a história acaba se tornando muito didática porque ela tinha já esse propósito. E isso é um detalhe muito interessante porque o Rick colocou esse elemento dentro da história, né? Então, o Percy e os outros semideuses, eles também têm déficit de atenção, têm dislexia, e isso é colocado de uma forma que é uma característica e que não impede que eles sejam heróis, né? Então foi uma história muito importante para trazer mais representatividade para quem é neurodivergente. E um outro elemento que eu acho que destaca muito essa história é o humor, né? O Rick, ele tem um senso de humor muito engraçado. O Percy é um personagem extremamente carismático, ele é muito legal de acompanhar, ele é muito sarcástico, ele é muito sagaz, então eu acho que isso torna tudo muito mais divertido, muito mais aventuresco. E não só o Percy, né, mas todos os outros personagens em volta dele são muito interessantes, são bem desenvolvidos, têm as suas próprias histórias. Então, pra mim, alguns dos melhores personagens que eu já li estão na saga de Percy Jackson. Pra mim, essa história é perfeita pra você apresentar pro seu filho, pro seu priminho, pro seu irmão, que é criança, né, que tem ali os seus 10, 12 anos. Eu acho que é uma história muito legal, divertida, que aprende, que trabalha uma questão de caráter e de aceitar as diferenças, que eu acho que é super importante. Mas se você é adulto também, ainda é muito divertido de ler, se você gosta, né, desse tipo de narrativa, de fantasia e tudo mais. Mas a história não acaba aí, porque a gente tem 2 spin-offs. Heróis do Olimpo, que são mais 5 livros,
e também As Provações de Apolo, outros 5 livros. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as adaptações, né? Porque, como eu falei, Percy Jackson está tendo uma nova oportunidade, porque lá em fevereiro de 2010 chegava aos cinemas O Ladrão de Raios, que foi a primeira adaptação desses livros, estrelada pelo Logan Lerman e produzida pela Fox. Bom, 12 anos atrás, então, eu era outra pessoa, eu tinha outro senso crítico, então eu lembro de estar querendo muito gostar, né, do filme, porque eu queria muito que desse certo, porque eu tava muito feliz, né, de ver essa história tomando vida. Mais uma coisa, né, que eu lembro que me incomodou bastante e que eu acho que foi um dos elementos muito fortes que acabaram determinando o fracasso dessa adaptação, foi o fato de que eles não seguiram a idade dos personagens dos livros. Como eu falei, o Percy começa a história com 12 anos, e no filme, o Logan Lerman, ele claramente era mais velho, né? Ele já tava com uma carinha que pra mim o Percy tinha que estar lá no último livro. Nessa época, a gente tava encerrando Harry Potter, né? Foi a época que foi lançado Relíquias da Morte Parte 1. Então eu sinto que a Fox tentou embarcar no trem de Harry Potter, só que seguindo com o público que tinha crescido com Harry Potter. Então, essa galera hoje é adolescente, então vamos fazer uma história pra adolescente. Ao invés de mirar realmente no público-alvo original da história de Percy Jackson, né? E isso mudou muito o clima do filme. E eu acho que esse foi um fator, assim, muito prejudicial, porque eu acho que quando você muda coisas da história e tal, você pode ainda ir mudando ao longo dos outros filmes, assim como foi com Harry Potter. Mas o clima, a vibe, tirar esse elemento que era muito característico de uma história infanto-juvenil e não jovem adulto, eu acho que mudou completamente a proposta, né, de Percy Jackson e também o potencial que aquilo teria, que era justamente fazer o que Harry Potter fez, crescer com a história. De qualquer forma, teve um segundo filme em 2013, só que depois não foi em frente e acabou que encerrou Percy Jackson nos cinemas. Até que em 2017 começou o famigerado, né, processo de aquisição da Fox pela Disney. E já ali, né, os fãs de Percy Jackson sabendo, né, que se a Disney comprasse a Fox, os direitos de Percy Jackson iriam junto, todo mundo já começou desesperado, pelo amor de Deus, Disney, salva Percy Jackson, faz um remake, faz uma nova adaptação. Então, quando o processo encerrou, né, em 2019, foi assim, uma loucura, tava todo mundo muito empolgado e todo mundo insistindo muito, pedindo pra Disney fazer uma adaptação. Até que em maio de 2020 a gente descobriu que sim, uma série de Percy Jackson para o Disney Plus estava começando a ser desenvolvida. Inclusive foi nessa época que eu comecei a reler os livros de Percy Jackson, foi a primeira vez que eu reli os livros depois de tantos anos, e eu fiz alguns vlogs de leitura, então vou deixar linkado aqui na descrição também, foi uma experiência muito legal, muito gostosa. E aí em janeiro de 2022, quase 2 anos depois, a gente recebeu realmente, né, a notícia de que a produção iria começar de fato, e foi quando a gente teve, né, os anúncios mais quentes ali, né, como o elenco. Então, o que a gente sabe sobre essa produção, né? A primeira temporada vai adaptar o primeiro livro, O Ladrão de Raios, e o Rick fez questão de enfatizar, né, que eles vão seguir mais à risca os livros. Ele, junto com a sua esposa, a Becky, eles criaram uma produtora, a Mytho Magic, que é justamente para eles ficarem mais próximos das adaptações, porque os filmes de Percy Jackson, ele não estava tão envolvido, e eu acho que muito da frustração dele com essa adaptação se dá por conta disso. Então acho que é uma forma dele se proteger também e proteger as obras dele daqui pra frente. Porque além de Percy Jackson, um outro livro do Rick também vai ganhar adaptação no Disney Plus, A Filha das Profundezas, e também As Crônicas dos Kane, que é uma outra saga literária dele, focada em mitologia egípcia, vai ganhar adaptação, só que lá na Netflix. Então no caso de Percy Jackson e os Olimpianos, o Rick é um dos produtores executivos, o que quer dizer que ele tá muito próximo, né, das decisões reais e grandes e importantes que envolvem a série. E além disso, ele também está envolvido no roteiro. Ele está escrevendo os roteiros junto com o Jonathan E. Stenberg, o que eu acho que é uma decisão bem legal, porque o Rick, ele é um autor literário, né? E às vezes passar para o audiovisual é um processo difícil, então acho que é legal ele ter um roteirista mesmo ali trabalhando com ele, porque assim, acho que equilibra bem, né? Uma pessoa que tem experiência com o roteiro e o Rick que tem a experiência com a história. Na direção do primeiro episódio, né, do episódio piloto, a gente tem o James Bond,
Bobbin, que ele tem 2 trabalhos que eu acho que são interessantes de citar aqui. Um deles é uma série do Disney Plus, que é A Misteriosa Sociedade Benedict, que é uma série também para um público mais infantil, e um filme, Dora e a Cidade Perdida. Esse eu acho que é mais próximo até de Percy Jackson, né, porque tem um pouco mais de aventura, então é legal que é um diretor que realmente tá mais ligado a histórias para um público mais jovem. E um outro fator bastante importante é o orçamento de milhões que essa série vai ter. Porque assim, eu acho que quando a gente tava pedindo muito, né, que a Disney fizesse alguma coisa com Percy Jackson, a gente não tinha ainda esse advento do streaming, né? Porque hoje em dia a gente tem muitos serviços de streaming e que estão investindo grande nas suas produções, né? Então, antes era uma coisa assim, no cinema você tem um orçamento grande e na TV, né, nas séries, é o orçamento que dá. E hoje não, as coisas mudaram muito. Então o Rick chegou a comentar numa entrevista que o orçamento seria bem generoso e que a qualidade da série de Percy Jackson estaria pau a pau ali com outras séries do Disney Plus como WandaVision e The Mandalorian. As 2 séries foram super elogiadas, foram indicadas a prêmios, vencedoras de prêmios, então acho que isso é um parâmetro muito legal, especialmente The Mandalorian, porque Percy Jackson vai usar uma tecnologia que foi usada pela primeira vez nessa série. Essa tecnologia se chama The Volume, ou LED Volume, que nada mais é do que, ao invés de você usar um fundo verde, né, aquele espaço com um monte de tela verde ou tela azul, você cria um cenário de verdade, só que na verdade são imagens de LED que você projeta ali. É um negócio muito doido que nunca foi usado, que foi usado pela primeira vez em The Mandalorian, e recentemente a gente viu também sendo usado no filme do Batman, com Robert Pattinson. E isso é muito interessante, porque primeiro, fica super real, super natural, e você pode criar cenários mais concretos para os atores, porque para um ator chegar ali e atuar numa tela verde, ele vai ter que usar, né, demais da imaginação dele, né? E nesse caso não, você vai poder ver alguma coisa, né? Porque até vendo os bastidores de Batman, teve um momento que a Zoe Kravitz, né, que fez a Selina Kyle, a Mulher Gato, ela comenta, né, ela falou, puxa, foi muito legal aqui que a gente teve uma cena muito emocionante e a gente tava vendo ali, né, o pôr do sol de Gotham e tal, então isso ajuda os atores, então eu acho que vai ser muito bacana pra eles. E também tem um resultado muito legal, que fica muito bonito, né, no filme, na série, então vai ser uma oportunidade legal, né, de usar, por exemplo, em cenas com cenários mais fantasiosos, né? Porque a gente também vai ter muitas locações reais na série. E claro, um outro fator muito importante é o elenco, que a gente sabe agora quem são os 3 protagonistas, né? O trio principal ali de Percy Jackson e os Olimpianos. O primeiro anúncio, é claro, foi do Percy, né, que vai ser interpretado pelo Walker Scobell. O Walker, ele é super novo, né, ele tem 13 anos, ele tá começando agora a carreira dele. Ele acabou de fazer o primeiro trabalho dele, que foi Projeto Adam, um filme da Netflix em que ele interpretou o Adam, né, que é o protagonista, só que uma versão mais jovem do personagem. A versão adulta era interpretada pelo Ryan Reynolds, e esse é um filme de viagem no tempo. Então eles tiveram que interagir. E assim, o Ryan Reynolds é um ator que é muito engraçado, muito afiado, e o menino teve que, no primeiro trabalho, entendeu? Você tem que interagir ali pau a pau com o Ryan Reynolds, não é fácil, e ele mandou muito bem, ele foi super elogiado, então já tava ali todo mundo vendo, nossa, esse garoto, ele tem muito futuro, e mal sabia a gente, né, que ele já tava ali, né, de conversa com a produção de Percy Jackson. O Walker, além de ser muito talentoso, muito engraçado e ter esse tino muito bom pra comédia, ele também é muito fã dos livros, ele leu tudinho, até as provações de Apollo, e ele gosta muito de atividades físicas, de esportes e tal. Vendo entrevistas dele, dá pra ver que ele tem essa sagacidade, assim, do Percy, ele é muito afiadinho, engraçado, meio sapeca, assim, na expressão dele. Então eu achei um casting muito bom, tô muito empolgada pra ver ele com a contracorrente, ele lutando com vários monstros, ele falando, né, algumas frases características do Percy. Eu acho que foi, assim, perfeito. E um pouco depois a gente soube, né, as outras 2 personalidades ali do trio. O Grover Underwood vai ser interpretado pelo Aryan Sinhadri,
que já é um pouquinho mais velho, porque o Grover também é mais velho nos livros, e ele já é mais experiente, né? Ele já fez várias coisas. Ele ainda é bem jovem, né? Ele tem, tipo, acho que 16 anos, mas ele já fez bastante coisa, inclusive dentro da própria Disney. Então, esse ano acabou de sair um filme com ele, que foi o remake de 12 é Demais, e eu já vi umas pessoas falando que ele tá super engraçado e tal, e pra mim, o Grover, ele é o personagem mais engraçadão mesmo dos três. O Percy, ele é engraçado, mas eu acho que ele é mais sagaz. O Grover, pra mim, ele é mais hilário. Então, só de olhar pra carinha dele, pro sorriso dele, o cabelinho meio bagunçado, assim, eu já consegui visualizar muito o Grover. E é claro, como a Annabeth Chase, a gente tem a Lia Savah Jeffries, que foi, assim, uma agradavelzíssima surpresa, porque a gente vai ter uma menina negra interpretando a Annabeth, e isso é, assim, espetacular. A Lia é bem jovem, ela tem 12 anos, mas só de olhar pra carinha dela, a gente já vê que ela tem um ar de maturidade. E isso pra mim foi tão importante pra Annabeth, porque eu acho que é muito da personagem, né? Ela é muito jovem, mas ela é muito séria, ela é muito madura e ela quer muito controlar as situações, então eu acho que isso é muito característico da personagem, então eu já consegui visualizar ela muito bem. Apesar dela ser novinha, ela já tem mais experiência do que o Walker, por exemplo, e ela tem alguns outros projetos que vão sair nos próximos anos. Só que, infelizmente, nem todo mundo ficou tão feliz como eu fiquei com a escalação da Lia, e acabou acontecendo uma coisa absolutamente decepcionante. Esse assunto de adaptação é sempre muito delicado porque as pessoas são muito apegadas, né, ao material original, ao que elas leram, ao que elas imaginaram, ao invés de se apegar nos pontos reais, né, que é a característica do personagem, né, a essência ali do personagem. E apesar de Percy Jackson ter sido uma obra muito importante por ter trazido essa representatividade, né, das pessoas que têm dislexia, déficit de atenção, na época, o Rick deixou um pouco a peteca cair em questão de diversidade, né, de etnias, de corpos diferentes. Então não dá pra gente ignorar esse ponto, né? O próprio Rick, ele não ignora esse ponto, ele sabe do que aconteceu e ele foi mudando isso, né, nos livros seguintes dele. Então, quando a gente tem essa oportunidade, né, de fazer uma adaptação, de trazer uma nova visão pra esses personagens, por que não a gente ser mais representativo? A gente não vai perder absolutamente nada da personagem pelo fato dela ser negra. Muito pelo contrário, a gente só tem o que ganhar, porque a gente vai ter mais pessoas, mais mulheres, mais meninas especialmente, né, se sentindo representadas, conseguindo se enxergar ali numa personagem que é tão incrível e que significa tanto e que inspira tantas outras garotas. A Annabeth, ela é o que ela é porque ela é inteligente, porque ela é corajosa, porque ela é estratégica, porque ela é controladora, porque ela é maravilhosa e incrível. Isso não tem nada a ver com a cor da pele dela. Então foi extremamente decepcionante pra mim ver o que aconteceu com a Lia, né, nessa última semana, né, os ataques racistas que ela sofreu. E não dá pra gente passar pano pra isso. Eu acho que é muito importante a gente deixar claro que isso é sim racismo e que não é a mesma coisa se a Annabeth fosse negra nos livros e colocassem ela como branca. Isso seria whitewashing, né? A gente não pode ser cego, né, e fingir que racismo não existe e que privilégio branco não existe. E existe muito mais representações de personagens brancos, magros e héteros, né, no audiovisual do que de pessoas negras, gordas e LGBTQIA+. E o que tá acontecendo com a Lia é absurdo. E apesar dela estar sendo muito forte, muito guerreira, né, ela acabou comentando ali numa live, agradecendo o apoio das pessoas e falando, tipo, que não tava ligando pra haters. Mas assim, gente, ela tem 12 anos. Vocês entendem isso? É uma criança de 12 anos tendo que passar por isso no momento que devia ser tão absurdamente especial pra ela, né? Que é absurdamente especial, mas que, sabe, as pessoas estão estragando um momento tão importante, sabe? Vai ser, com certeza, um papel muito importante pra ela, que provavelmente vai definir a carreira dela por muitos anos, e ela tendo que passar por isso. É ridículo, é nojento. E mesmo que ela esteja sendo muito forte, eu acho que é muito importante o apoio que o Rick deu pra ela, né? Ele fez uma declaração muito extensa no blog dele, deixando bem claro que ele não apoia esse tipo de comportamento e que desde o início, né, da escalação da série de Percy Jackson já tinham deixado muito claro que esse era um ponto importante pra eles, a representatividade. E assim, cara, a gente tá em 2022, é óbvio que isso iria acontecer.
É óbvio que isso iria acontecer e tem que acontecer. Eu, pessoalmente, fiquei muito decepcionada com o fandom, eu não esperava, porque Percy Jackson sempre foi essa história muito acolhedora, né? Então eu fiquei muito triste com isso. Eu espero realmente que a Lia fique bem e que ela consiga se divertir e curtir muito, né, as gravações da série. E ela é a nossa Annabeth, sim, ela é a minha Annabeth, sim. Só de olhar a foto dos três juntos, você sente uma energia muito legal. Então é só a gente aguardar pra ver, né, essa magia acontecendo. Então, por hora, é isso que a gente tem de informações sobre a série. As gravações vão começar agora no dia 1º de junho, então pode ser que até lá a gente tenha alguma imagem, talvez, deles caracterizados, a gente tenha mais anúncios, né, de outros atores aí, porque tem muito personagem, né, pra gente conhecer ainda. Então eu super indico pra vocês o canal da minha amiga muito querida Mari Bianchini. Ela é extremamente fã de Percy Jackson. Se você é fã de Percy Jackson, você provavelmente conhece já o canal dela. Mas se você não conhece, vai lá conhecer, se inscreve, porque ela vai estar fazendo uma cobertura bem completinha de cada anúncio que tiver sobre a série de Percy Jackson e os Olimpianos. E aproveita pra ver os outros vídeos dela sobre os livros e sobre a série também. Eu volto aqui provavelmente quando tiver alguma foto, algum teaser, alguma coisa assim, pra gente reagir, pra gente comentar, pra gente analisar. Então se inscreve no canal da Mari e se inscreve aqui também. Deixa um like nesse vídeo se você gostou, se você ficou afim de ler os livros de Percy Jackson, deixa aqui nos comentários. Compartilha com seus amigos que também gostam desse tipo de conteúdo. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!